E aí, então, eu perguntei, quem seria essa casa? E quem seria o arquiteto? Né? Quando eu pensei na casa, eu consegui fazer uma associação do pensamento. O pensamento, para a gente que já tenta compreender a doutrina espírita, né? Porque a gente tenta compreender, não é que a gente compreende ela plenamente, né? A gente tenta compreender, né? A casa seria o pensamento. O pensamento, que é a maior força do universo, né? E incluindo o pensamento divino aí, a gente também pode dizer que é o próprio espírito. Então somos nós mesmos, né? E se lá no Antigo Testamento dizia que toda a casa precisa de um arquiteto, é como se nessa lição o Emmanuel estivesse dizendo para a gente que tudo o que está à nossa disposição vem das mãos de Deus. Tudo que está ao nosso alcance vem pelo Criador. Porém, tudo o que nós podemos fazer depende muito de nós mesmos, né? Então, que essa casa, quem constrói, somos nós mesmos. Apesar de Deus nos proporcionar as condições, somos nós que temos que nos esforçar, somos nós que temos que burilar a nossa essência, passar pelas experiências positivas e pelas experiências negativas, para que essa nossa casa ela possa estar sendo solidificada num terreno fértil, né? E não num terreno arenoso, né? Tem um filósofo que ele é contemporâneo da nossa era, ele já é entre o século XIX e o século XX, e foi contemporâneo a Kardec, que é o Bergson, o Henri Bergson, né? E ele foi um filósofo que trazia muito as questões do espírito, né? Já é um momento da história da humanidade, da história da filosofia, que o espiritismo já estava sendo trazido. Kardec já estava, né, falando das comunicações dos espíritos e tudo mais. Então já se falava um pouco mais do primado do espírito, né? E ele tem um termo que chama elan vital, né? Então, Bergson diz que todo ser vivo, né? E aí não só nós, os homens, né? Mas até os próprios animais, existem internamente esse elan vital, que é como se eu estivesse trazendo a ideia, eu não, mas essa é uma ideia de Bergson, de uma força criadora que existe internamente em cada um de nós, né? E que quando eu estava estudando a lição, eu consegui lembrar dessa analogia e fez mais sentido para mim entender o que era essa casa e o que era esse arquiteto, né? Diante do arquiteto do todo, que é o próprio Deus, né? Então, essa força que existe dentro de cada um de nós, que a gente pode falar que é essa força criadora que está no nosso espírito, né? É ela que tem que edificar a nossa casa. Então, o que faz a nossa casa ser uma casa equilibrada, uma casa justa, uma casa ponderada, é a nossa própria força interna, a nossa própria vontade de nos melhorarmos e cada vez mais progredirmos, né? Então, essa ideia do criacionismo, né? Então, nós somos filhos de Deus, Jesus disse que nós somos deuses, se nós somos deuses por conta de sermos filhos de Deus, e que podemos fazer muito mais do que a gente imagina.
E aí, de repente, a gente tem algumas passagens da filosofia que fala que essa força universal, o espírito, dentro dele existe essa vontade inerente do conhecimento, da sua própria melhoria, do seu próprio desenvolver, do seu próprio desenrolar na sua caminhada, na sua jornada evolutiva, que muitas vezes não é só em uma existência, mas que contempla um caminhar dentro de várias existências, existências que passaram ou existências ainda que virão, nos dizendo que a gente nunca vai estar completo, mas que a gente vai estar sempre num momento de busca de nós mesmos, a partir de que tenhamos esta impulsão, esse desejo e esse esforço individual de sermos cada vez melhores, né? Então, essa é uma ideia, né? Então, essa força criadora, que é esse espírito que constrói, né? Ele também tem as suas próprias convicções, né? Quando nós pensamos nas nossas próprias convicções, a gente pode fazer uma tradução de que nós já temos certas ideias pré-concebidas de algumas coisas. A gente tem alguns padrões que a gente costuma a seguir, por conta da nossa educação, por conta do convívio com os nossos pais, por conta do convívio com pessoas que nos relacionamos hoje. Às vezes nós não nos relacionamos mais com os nossos pais, mas nos relacionamos com uma nova família que a gente constituiu, com o nosso marido, com a nossa esposa, os nossos filhos. Então são novas ideias ali. Porém, a gente vem de uma educação, de uma cultura onde nós somos inseridos, de um país onde nós estamos, de uma cidade onde nós vivemos, né? Então, nós somos seres em formação diante de um contexto onde nós estamos inseridos, né? Cheio de fatos, né? Cheio de realidades. E esses fatos, essas realidades, elas formam ou ajudam a nossa formação enquanto ser. E essa facticidade, esses fatos que nos envolvem, eles também compõem as nossas ideias, no sentido daquilo que do que nós damos realmente importância, o que realmente é valor, né? Como é que eu interpreto as coisas que acontecem comigo? Como é que eu interpreto aquilo que a vida me entrega? Então, essa casa mental, é esse edifício que ele é arquitetado inconstantemente, incessantemente, o tempo todo, de acordo com aquilo que eu experiencio. Olha como é difícil isso, né? E talvez porque é tão difícil buscar também esse entendimento lá no Antigo Testamento, né? Então, é como se a gente tivesse um olhar para aquilo que nós mesmos entendemos ou para aquilo que nós mesmos mensuramos, ou aquilo, qual é o juízo de valor, como é que eu interpreto aquilo que chega para mim, né? Como é que eu interpreto aqueles que convivem comigo? Porque às vezes a gente tem uma certa postura de julgadores. Nós somos muito julgadores, né? Não tanto conosco mesmo, mas somos julgadores com as situações, com aqueles que nos cercam. E às vezes a gente se deixa um pouco de se colocar no lugar do outro, né? Às vezes eu olho uma situação e aí eu falo, nossa, que absurdo aquilo. Primeiramente, antes de falar, como é que eu faria se fosse comigo esta situação, né? Então a gente às vezes tem a tendência de ter uma ideia pré-concebida sobre as coisas que acontecem. Até pela forma de como fomos criados, educados,
os nossos familiares, as nossas raízes, né? Então, qual é o sentido que eu dou para aquilo que acontece comigo, para aquilo que acontece ao meu redor, né? Nós, aqui na doutrina, a gente já tem alguns entendimentos de que às vezes passamos por algumas experiências presentes que, na verdade, elas são causas ou consequências de momentos passados, né? Nós temos essa clareza. Porém, apesar de termos já claro isso, por conta dos próprios ensinamentos da doutrina e até por conta dos ensinamentos dos espíritos, nem sempre é tão fácil da gente aceitar tudo aquilo que chega. E nós temos uma certa postura, né? Uma certa dificuldade de efetivamente incorporar este ensinamento que a doutrina já nos revelou, né? Sabemos que algumas situações nos acontecem por conta de momentos passados e que existe uma lei universal, né? E que nós precisamos nos ajustar a essa lei universal. Alguns entendem essa lei universal como sendo o próprio Deus. E aí a gente às vezes olha para determinada situação e fala assim, nossa, mas não mereço ou mereço isso? E aí a gente esquece que Jesus falou que existe um Deus que é amor, caridade e justiça. Se nós temos esse ensinamento do Cristo, né, que Deus é amor, caridade e justiça, como é que a gente pode olhar para as coisas que vêm até nós e ainda termos esse entendimento de que não merecemos? Se Deus, né, é bom, justo, não é verdade? Então, se nós realmente compreendemos a doutrina, tudo aquilo que os espíritos nos ensinam, nos ensinaram, tudo aquilo que o Kardec codificou, talvez a gente ainda não estaria nesse estágio de questionamento e estaríamos mais num estágio de aceitação, né? A vida ela é muito mais aceitação do que questionamento. Quando a gente questiona muito, né? Às vezes a gente sofre demasiadamente. Mas quando a gente olha para a vida, questiona ela e compreende que existe uma lei universal e que a gente precisa se adequar a esta lei universal, a aceitação se torna algo mais natural na nossa existência. E aí passamos a olhar tudo aquilo que está diante de nós não como um peso e nem como algo que eu mereço ou não mereço, mas eu olho aquilo como algo que devo cumprir, como um dever, uma lição, né? Dizem que a experiência terrena é a escola, né? Talvez a vida espiritual seja um aprendizado, a gente aprende algumas coisas na vida espiritual, aí temos a oportunidade de encarnar, estamos aqui na experiência terrena, e na experiência terrena é o momento da gente fazer a prova. Colocar em prática, efetivamente, tudo aquilo que no plano espiritual a gente aprendeu, a gente estudou, a gente compreendeu. Então, temos a oportunidade de vir para cá e aí realmente fazer a nossa provinha. Então, talvez, no momento da nossa prova, não é hora mais de questionar, mas é hora de dar-nos o nosso melhor, né? E na lição, o Emmanuel, ele fala muito de que nós precisamos compreender qual é o nosso lugar efetivo. E ele fala que o nosso lugar efetivo é que, apesar das circunstâncias, nós precisamos buscar e fazer o bem sempre que possível. E toda vez que nós fizermos o bem sempre que possível, não há necessidade de falatórios, né? Não há necessidade de levarmos adiante o bem que nós praticamos.
O bem, ele é o bem por si só e por ele mesmo. E não há necessidade de nós nos compadecermos do bem que fazemos. Porque muitas vezes a gente vem para o trabalho espírita, a gente vem na posição de um palestrante, ou a gente vem na posição de um trabalhador espírita, e de certa forma existe em nós uma certa vaidade por isso. E quando esta vaidade, ela reluz, significa que a gente aprendeu muito pouco, né? Porque, na verdade, é o nosso dever estarmos aqui. Não porque foi algo imposto através de uma lei universal, mas é nosso dever porque o nosso coração identificou que aqui era o nosso lugar. Olha que bonito que é isso. Em momento nenhum, os espíritos nos obrigam a fazer alguma coisa. O nosso coração foi tocado de alguma forma e não foi pela mão dos espíritos. O nosso coração foi tocado porque dentro dele existe uma semente, uma parcela divina, e reluziu. Então a gente percebeu que aqui é o nosso lugar. Da mesma forma que existem outras doutrinas, outras religiões que tocam outros corações. E que de repente no meu coração não é tocado por aquela doutrina nem aquela religião, mas é tocado por outro coração. E cabe a nós respeitarmos as escolhas de cada um e no ambiente em que cada um de nós, em que cada coração se identifica, fazer brotar a luz do Cristo ou a luz universal, né? Então, essa parte da lição, ela é muito bonita, porque ela fala que a gente não tem que se envaidecer pelo bem que nós fazemos. Mesmo porque, quando nós estamos na casa espírita como trabalhadores, a gente, a princípio, imagina que nós estamos ajudando muito os outros, né? Aqueles que chegam. Mas, na verdade, quem está sendo realmente ajudado somos nós mesmos. A gente ajuda, sim, aqueles que estão chegando. Não há dúvidas disso. Mas, muito mais, somos nós quem estamos nos autogerindo, nos autogovernando e mudando o nosso próprio comportamento, os nossos hábitos, as nossas ideias, os nossos próprios preconceitos, os nossos dogmas, tantas coisas que estão enraizadas em nós há, às vezes, milênios, né? Séculos de existência, né? Então, é nesse sentido que a doutrina nos ensina e que a lição ela ensina. E a lição trouxe, quando ele fala dessa questão da vaidade, ele faz uma certa analogia com as paixões, né? Não as paixões de vícios, né? Mas nessa paixão mesmo, nessa paixão mesmo de fazer o bem e se envaidecer pelo bem que a gente faz, né? E aí ele dá de uma forma muito sutil, o Emmanuel fala que a gente precisa tomar cuidado com isso, porque essa nossa forma de perceber isso, de olhar para isso, pode levar para o nosso isolamento. E eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas às vezes a gente se aprofunda tanto dentro do trabalho espírita, tanto dentro da casa espírita, que não sobra tempo para as outras coisas, né? Não sobra tempo, às vezes, para a família, não sobra tempo para o convívio social. A gente fica meio estranho, às vezes, porque a gente começa a ter algumas ideias diferentes de outras ideias, e aí a gente já não quer mais comungar com ideias diferentes das nossas, né? E isso a gente precisa tomar muito cuidado, né?
Porque o fato da gente saber algumas coisas, né, não nos dá o direito de não comungar com outras coisas, não compartilhar com outras ideias. E é importante que a gente faça essas trocas. Até mesmo para perceber se o que realmente nós estamos assumindo e fazendo é de fato um caminho positivo. Porque às vezes a gente adentra em algumas questões, em alguns aprendizados, e a gente às vezes fica meio cego das outras coisas que acontecem ao nosso redor. A gente só acha que aquilo é o certo, né? E quando a gente troca conhecimento com outras ideias, com outras religiões, com outros pensamentos, com outras questões, na verdade a gente está engrandecendo tudo aquilo que a gente já tem, né? Então, como é bom a gente estar aberto, né, para as novas ideias, para um novo olhar, né? Então, cuidado, né, para a gente, não, eu sou espírita e sou espírita e sou espírita. Mas será que um espírita não pode conversar com um evangélico, né? Ou às vezes a gente toma partido, né? Vou usar aqui de uma forma bem simplória, né? Sou de determinado time de futebol e aí eu só convivo com as mesmas pessoas que são do meu time, né? Será que é saudável isso? Ou é bom a gente conviver, né? Palmeirenses, corintianos, santistas, enfim, e misturar todo mundo junto. Por que a gente, né, em pleno século XXI, as torcidas uniformizadas precisam ter um dia para ir no estádio? Já deveria ser diferente, não? Por que num jogo de Corinthians e Palmeiras não pode ter no mesmo estádio corintianos e palmeirenses sentados um ao lado do outro? Antigamente era metade do estádio um time, a outra metade do outro. Hoje em dia só vai um time, uma torcida. Não é uma coisa maluca? Não deveria ser diferente? Por que isso? Né? Então a gente está trazendo aqui um exemplo de um contexto geral. Mas e nós? Né? E a gente? Quando a gente está num contexto que é fora do nosso, que o nosso coração gosta, né? Que não é no berço da casa espírita, mas de repente a gente vai na casa de alguém que tem uma outra religião e a maioria é de outra religião. Como é nosso comportamento? Como é o nosso olhar para tudo isso? É de um investigador imparcial que simplesmente olha, absorve e aprende? Ou é de um observador que está ali já colocando isso é o seu próprio julgamento, não é? Então, eu acho que é nesse sentido que traz um pouco o ensinamento da tarde, dessa lição, e principalmente, né, quando a gente pensa nessa casa, que nós temos o arquiteto que é Deus, o arquiteto do todo, o arquiteto do tudo, né, que nos dá várias possibilidades, mas que quem constitui, né, o nosso lar interno, a nossa paz, o nosso equilíbrio, a nossa serenidade, né, apesar das diversidades e das dificuldades que temos que viver, né, somos nós mesmos. É o nosso próprio esforço em aceitar que em algum momento eu me equivoquei. E agora é o momento de equilibrar o equívoco que eu cometi. E talvez se eu tiver esse olhar no momento presente, o momento futuro será um momento muito mais sereno, muito mais tranquilo do que o momento atual. Né? Então, eu acho que, para encerrar e para fechar o contexto da tarde de hoje, é que a gente possa olhar desta forma para tudo o que nós estamos vivenciando no agora. O passado a gente não tem mais ele já se foi, né?
Portanto, ele não existe mais. Só existem as lembranças. Mágoas superadas, elas devem ficar no passado. Muitas vezes a gente fala que superou algumas coisas, mas nós continuamos remoendo tudo aquilo que está no passado. Então, nós continuamos revivendo aquilo que aconteceu, às vezes, há 10 anos, 20 anos, em existências passadas até, por conta da nossa própria não aceitação do momento presente. Então, se nós realmente assumimos que mágoas passadas estão superadas, deixemos o passado para trás e vamos viver um momento presente. O futuro não existe. O futuro é uma ilusão. Nós só temos o presente, o momento presente. E talvez a consolação de que, se nós estivermos mais plenos neste presente, de coração mais aberto e de coração mais sereno, buscando o nosso próprio equilíbrio, a nossa paz interior, talvez nós estaremos mais felizes num futuro breve, né? Então, com estas palavras, vamos então encerrando essa tarde de hoje, agradecendo a Jesus por podermos estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecendo aos mentores amigos que estiveram muito antes da nossa chegada nesta casa bendita, arrumando toda a atmosfera, todo o ambiente, equilibrando todas as energias para nos receber. Vamos também agradecer aos amigos espirituais e aos amigos desencarnados que estão, assim como nós, em busca de esclarecimento, em busca de consolo, em busca de entendimento. Que todos nós, aqui, encarnados e desencarnados, possamos ter recebido tudo aquilo que aqui viemos buscar. E que possamos, ao longo desta semana, manter o nosso coração sereno, em paz, tranquilo e pleno, para seguir as nossas atividades rotineiras e cotidianas, para que tenhamos uma semana tranquila, uma semana harmoniosa, e que durante estes dias que virão, até o nosso próximo encontro, até a próxima segunda-feira, possamos ter o nosso coração abençoado, para que as nossas decisões possam ser a partir de reflexões e a partir da nossa própria responsabilidade. Que tudo, Senhor, que fazemos, que tudo, Senhor, que sentimos, que tudo, Senhor, que desejamos, possa realmente, de fato, acontecer, se assim for o melhor para cada um de nós. E que sempre que algo contrariar as nossas expectativas, contrariar os nossos desejos, contrariar o nosso coração, que nós possamos encontrar a Tua paz para continuar seguindo os nossos dias com fé, coragem e esperança. Obrigada, mestre querido, por mais esta oportunidade bendita. Obrigada aos amigos espirituais e que possamos nos reencontrar assim que possível, numa outra data e em um novo dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.